que tal? Na verdade, é a língua espanhola, chegando daqui a pouquinho com a professora Ana Maria Carbonell. A nossa conversa agora é acerca da língua portuguesa e, é claro, pensando em como devemos conciliar o estudo nessas diferentes frentes que se colocam para nós da língua portuguesa. Olá, você que está conosco, é o Projeto Eureka, transmitindo nesse instante a língua estrangeira moderna. Para a Universidade Federal do Paraná, 8 pontos em questão. O espanhol, trazendo isso, o inglês também, o francês, o alemão e o italiano. Então, é o que a Universidade Federal preconiza. As outras instituições, entenda-se, então, o UEL Londrina, o EM Maringá, Unioeste Cascavel, Unicentro Guarapuava, Jacarezinho, chegando agora, e Ponta Grossa, o EPG, também trazem algumas diferenças, alguns idiomas que podem ser trabalhados com vocês. Mas o que não escapa mesmo é que o indivíduo precisa compreender que a língua portuguesa predomina nas avaliações e que muitas vezes uma compreensão de determinado assunto em língua portuguesa pode facilitar, favorecer o entendimento da língua estrangeira moderna em quaisquer dessas vertentes. Compreendamos que o português é um parente próximo, sim, do francês, é um parente próximo do italiano, é um parente próximo do espanhol, é um parente próximo do romeno. E, evidentemente, muitas vezes entender algumas palavras nesses idiomas é também compreender algumas regras em língua portuguesa. Uma colocação que nos fazem sempre. A língua portuguesa é a mais difícil das línguas? Sim e não. Será extremamente difícil? Alguém deve estar dizendo assim, pô, mas esse professor é vago às vezes, né? Ele fica em cima do muro. Não, é que nós temos uma resposta ampla nas duas vertentes. Quando eu digo sim, porque aquele que já tem uma indisposição, uma antipatia com a língua portuguesa, haverá de considerá-la, pelo excesso de regras, a mais difícil. Cuidado, são 430 mil palavras, 430 mil verbetes. Há muita riqueza nessa língua. Quanto mais rica, mais detalhada ela se torna. Não quer dizer a mais difícil. Não por quê? Porque cada idioma tem as suas diferenças. Então você, que daqui a instantes ouvirá a professora Ana Maria em espanhol, deve saber e estar seguro por que fez essa opção para a língua espanhola. E é claro, há sim os falsos amigos, os cognatos, sempre propalados em língua estrangeira moderna, seja espanhol, seja inglês. Boa aula, bom encontro com o espanhol. Olá, tudo bem com você? E daí? Deu uma estudadinha nos nossos assuntos das aulas passadas? Você deve estar lembrada que na nossa última aula a gente trabalhou com pronome, não é mesmo? Hoje nós vamos continuar falando de pronomes, mas outro tipo de pronome, os pronomes demonstrativos. Na verdade, a gente tem dois tipos de demonstrativos. Ele pode ser adjetivo ou ele pode ser pronome. Depois a gente vai diferenciar cada um. Vamos pensar no demonstrativo em si. A aula passada eu falei um pouquinho dele para você, quando eu falei de demonstrativo neutro. Lembra que a gente substituiu o elho, que também pode ser assunto da aula de hoje, porque a gente vai ter essa substituição, por esto ou isso. Então, o elho era um pronome neutro que substituía por isto ou isso, que era o nosso demonstrativo neutro. Então, é esse assunto o da aula de hoje. O uso, na verdade, desses pronomes. Esto, isso, aquele, este. Então, vamos lá. Quais são esses pronomes? Vamos classificá-los agora, não tratar todos juntos, mas cada um independentemente. Nós temos o pronome este, esse e aquele, que são os demonstrativos masculinos. Só um detalhezinho, nós temos dois S's, né? Esse é escrito com dois S's. Em espanhol não existem esses dois S's, vai ser um único S. Então, esse é com S só. Depois, o plural desses demonstrativos. Este, plural, estos. Esse, plural, estes. E aquele, plural, aqueles. Deve estar pensando aí, e o estes, esses e aqueles? Uma dica para você para a prova. Quando na tua prova você já olha lá nas alternativas, tiver demonstrativos e aparecer estes, esses e aqueles, pode eliminar. Eu te garanto que é a alternativa errada. Às vezes pode ajudar você bastante. Já aconteceu numa prova de vestibular, das 5 alternativas, 3 ser estes, esses e aqueles. Não é muito bom isso? Então, dá uma olhadinha lá na tua questão. Tem isso? Eu elimino, vou trabalhar com as outras alternativas. Aí o feminino. Esta,
estas, essa, essas, aquele, aqueles. Feminino fica mais fácil. Por quê? Para passar do singular para o plural. É só acréscimo de S. No masculino, o que a gente tem? Inversão do E para os. Muito bem. E os demonstrativos neutros que a gente já havia falado no comecinho dessa aula. O esto, o isso e aquele. Tem plural? Não tem plural. A gente não fala istos, istos. Então, a gente não tem plural desses demonstrativos neutros. Eles são invariáveis. Agora vamos para o uso que é mais importante. Eu quero me referir a alguma coisa que está comigo. Se, por exemplo, eu quisesse falar da folha que está comigo, quase te dou a resposta. Vou falar das folhas. Eu vou dizer esta folha ou essa folha. Está junto comigo, eu sou falante. Então, esta. Eu quero me referir a alguma coisa que está com você. Você é o meu ouvinte. O que vai ser? Essa folha que você está notando aí o que eu estou dizendo para você. Muito bem. E alguma coisa que está distante de nós dois. Aquela. Eu usei tudo no feminino, mas não tem problema, você vai fazer a adaptação para o masculino ou para o feminino. Então, muito tranquilo aí, singular, plural. Então, vamos lá? Tá comigo. Eu sou o falante, ou está muito perto de mim, está junto de mim. Este, esta, esto. Se eu quiser me referir a alguma coisa que está você, meu ouvinte, o que vai? Esse, isso ou essa, dependendo da concordância. Quando está distante de nós dois, a família do aquele. Muito bem? Não é fácil isso? Claro que é. Agora veja, e se eu tenho uma frase assim, se eu colocasse um espaço para você e colocasse orra. Orra é folha. Estou voltando lá a me referir à folha. Você não poderia dizer esta orra, poderia dizer essa orra, ou poderia dizer aquele. Não tem nada que indique se está perto do falante e longe do falante. O que eu vou fazer neste caso? Nessa situação, se eu só tivesse o espaço e a palavra orra, você poderia colocar qualquer um dos demonstrativos que você estaria correta. Mas, veja bem, e se eu colocar orra aqui? Do lado da palavra orra, eu coloco aqui. Isso não demonstra que está perto de mim, que eu sou o falante? O que a gente falou que ia usar com o falante? Esta. Se estivesse junto de você, eu teria um aí. E se fosse para dar uma orientação distante de nós dois, ali. Então, vamos lá. Para facilitar, na hora que eu for completar com os pronomes, se eu não sei a distância que está de mim ou do ouvinte, de quem quer que seja, no caso do este, eu posso ter o aqui ou o acá. Qualquer uma dessas palavrinhas me ajuda. No caso do esse, eu vou ter o aí. Aí tem H, é A-H-I. E no caso do aquele e as suas variantes aí, eu vou ter ali ou alhá. Qualquer uma dessas palavras é um indicativo para mim. Não ficou muito fácil isso? Claro que ficou. Então, sempre você vai olhar distância que está na frase e daí vai colocar o teu demonstrativo. Depois, você vai ter que pensar também em outra situação. Se eu quiser me referir a alguma coisa passada, que eu já falei ou que eu já me referi, imagine que na tua prova de vestibular tivesse uma redação em espanhol. Você já deve ter pensado, não, né, professora, assim não vale. Mas digamos que você tivesse que fazer uma redação em espanhol. E de repente você tem que retomar um argumento que você já falou, que você já citou, ele ficou para trás esse argumento. Qual demonstrativo que você vai usar? Esse, ou uma das suas variações. Isso ocorre por quê? Então, isso ocorre por quê? E você vai colocando a tua justificativa. Mas agora eu vou citar ainda o meu argumento, eu vou falar, eu comecei a explanar sobre o assunto e eu vou citar esse assunto. Então, vem na sequência. O que você vai usar? O esto. Então, isso, da ideia de passado, eu já falei, já aconteceu, foram as minhas férias que passaram, dependendo da situação que você tem na prova. E esto ou este, tanto faz. Quando eu falo em um, eu estou falando a família como um todo. Você vai usar esto quando você ainda vai falar. Não é muito fácil isso aí? E relembrando que esto e isso é um neutro. E este neutro pode substituir o ele. Agora,
nós temos uma questão muito importante. Lembra que no comecinho da nossa aula eu falei de adjetivo e falei de pronome, que nós tínhamos, né, o adjetivo demonstrativo e o pronome demonstrativo. Qual que vai ser a diferença entre eles? Os adjetivos demonstrativos, já diz o nome, adjetivo, ele vai qualificar o substantivo. Então, ele acompanha o substantivo qualificando. Esta Ninha é a menina que está aqui. Esta. Se eu disser, por exemplo, aquela Tica, é aquela garota, está acompanhando, está determinando. E o que vai ser o pronome demonstrativo? Eu não vou ter o substantivo, já diz o pronome, ele vai substituir o nome, vai substituir o substantivo. Então, o que nós vamos ter? A mesma forma, exatamente a mesma forma dos demonstrativos, só que eles vão ser acentuados. O que você vai ter que olhar lá na frase? Você vai ter que olhar se tem substantivo. Se eu tiver a seguinte situação, vou apresentar uma frase para você. Eu disser assim, este dia sairemos de vacaciones. Você tem vacaciones, que é férias, e tem o este acompanhando. Então, este aí é um adjetivo ou um pronome? É um adjetivo, porque está acompanhando. Depois do intervalo, eu vou te dizer quais são os demonstrativos, pronomes. Como que eu vou fazer a diferença? Até daqui a pouco.